Recebemos uma cartinha direcionada a Chico Xavier e eu, particularmente, fiquei encantado com a sua beleza, porque ela é diferente de tudo que já ouvimos e expressa a mais linda homenagem a esse ser de luz chamado Chico Xavier. Veja. Prezado Chico, sempre estimado amigo, Deus nos abençoe. Saúde e paz, alegria e bom ânimo para nós. Chico, durante todo o mês de junho, foram promovidos diversos eventos denominados 20 anos de saudade, todos para lembrar o aniversário da sua partida. Diante da celeste lembrança, a sua personalidade divina, estou envolvido pela beleza que encanta minha alma e eleva meu espírito acima da minha condição. Como quem está num estado de êxtase, percebi que nós te homenageamos não é porque você precisa de homenagem, e sim porque nós é quem precisamos recordar incessantemente quem foi Francisco Cândido Xavier. Se você pudesse me responder, certamente diria que tudo isso é porque estamos com saudade de Jesus. Sim, estamos também. Mas nós precisamos permanentemente recordar a tua figura, Chico, porque você se tornou o protótipo do homem de bem. Você, Chico, é o homem futuro. O seu exemplo nos convida ao exercício do amor fraternal. Olha, Chico, eu pedi a Deus que me enviasse um anjo que pudesse me socorrer nas dificuldades que certamente, quando reencarnamos, pedimos com o objetivo de resgatar muitos débitos da nossa pobre existência. Eu pedi a Deus que me enviasse um anjo que pudesse me socorrer nas minhas dificuldades, que surgiriam nas minhas tarefas. E hoje eu posso dizer com toda segurança que Deus atendeu às minhas preces e nós não podemos deixar de reconhecer que esse anjo foi você. Deus me enviou muitas pessoas que me ajudam, mas eu não posso deixar de reconhecer que dentre esses anjos, um anjo maior surgiu na sua pessoa, porque você, Chico, é quem me socorre em muitos momentos, não só através das suas obras mediúnicas, mas, sobretudo, através de seus exemplos. Chico, nós aqui muitas vezes destacamos a sua figura mediúnica e talvez para nós espíritas isso seja um fato notório que dispensa qualquer concordância. Mas eu creio, Chico, que você é muito mais do que um médium, porque mediunidade está inserida no coração de muitas pessoas. A mediunidade é uma característica que está em todas as religiões. E muitas pessoas se referem a você como um grande sensitivo, como de fato você foi. Mas o que toca em nosso coração, Chico, é que você era sensitivo para as dores humanas. E isso para nós é a maior característica, é o maior sinal de que você veio do céu. Você era um anjo disfarçado em trajes muito simples, nascido em uma cidade simples, nascido numa família muito simples, de pouco estudo. Você disfarçado, mas com um coração abundante e um coração sensível às dores humanas. Chico, hoje em dia, nós padecemos em nossa sociedade uma crise de insensibilidade em relação às dores humanas, aos problemas humanos, à humanidade, à fragilidade da condição humana. E nós sentimos a sua falta, porque você nunca se valeu da sua condição religiosa para aplicar sermões, para fazer proselitismo religioso. Pelo contrário, Chico, você acolhia todos, espírita, não espírita, sequer indagava as pessoas quando as atendia. Isso era absolutamente desnecessário e secundário para você, porque quando alguém te procurava, você socorria aquele coração sangrando, socorria as lágrimas das mães que perderam seus filhos. E quantas vezes, Chico, ouvimos você chorar com elas, abraçado com elas, mesmo que nenhuma mensagem pudesse receber.
Como era bonito a sua solidariedade, o afeto, a sua ternura, a compreensão que você estendia a todos, não só no campo da caridade material, mas sobretudo na caridade moral. Nesta cartinha, Chico, queria rememorar um episódio da sua vida que te retrata muito bem. Lembra quando o repórter te perguntou: Chico, você poderia nos contar qual foi o fato mais importante da sua vida? Todos nós esperávamos que você narrasse a evidência de algum espírito de alta esfera, o contato com alguma personalidade importante, já que tantos passaram em sua vida. E simplesmente você disse o seguinte: certo dia, eu estava a caminho de uma obrigação no cartório para passar uma escritura de doação dos direitos autorais e tinha hora marcada. Eu estava ali no ponto do ônibus, aguardando a chegada do coletivo. Confesso que estava já um tanto atrasado. Ao se aproximar o ônibus, que parou no ponto, eu ouvi a voz de uma criança gritando meu nome: Chico, Chico, Chico! E eu olhei para aquele menino que vinha correndo. Não identifiquei, não reconheci. O ônibus parou. O motorista abriu a porta. Olhava para mim como a perguntar: o senhor vai entrar ou não vai entrar? E eu ali olhava para o motorista, olhava para o menino que vinha correndo e fiquei naquela dúvida: subo no ônibus para a minha obrigação ou espero esse menino? Até então que tomei a decisão e falei para o motorista: o senhor pode ir embora, eu vou tomar o próximo ônibus. Esperei a criança chegar e a criança se aproxima e bem próximo a mim, ainda sem identificá-la, a criança vem e eu perguntei: o que foi, menino? O que você deseja? Está precisando de alguma coisa? E o menino simplesmente diz: sim, Chico, eu preciso apenas de um abraço seu. Então, Chico, você abraçou aquele menino com ternura, com amor e nos contou esse fato como sendo o fato mais importante da sua vida. O momento de um abraço, de um contato humano. Chico, todos nós estamos correndo para você nesse instante. Nos espere, não tome o ônibus no trem da vida e nos abrace neste dia com a sua ternura, com a sua paz e nos ajude a seguir adiante, tomando os seus exemplos como um caminho para nossas vidas. Por que a gente se sente bem melhor quando se ouve falar de Chico Xavier? Bom, quando alguém faz um ato de serviço desinteressado sem esperar nada em troca, nós recebemos uma descarga de ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor. Esse mesmo hormônio é liberado em nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado sem esperar nada em troca. Exatamente o que Chico Xavier fazia, e por esta razão até hoje ouvimos falar em Chico Xavier e recebemos essa descarga de ocitocina e passamos a nos sentir melhor. É dando que se recebe. O sentido da frase no contexto da oração é o da solidariedade mútua e do exercício do amor, receber de volta o bem que se distribui. Jogue fora isso aí, então, jogue. Pode me dar? Pegar um prato de comida pra você, tá bom? Você aceita a comida? Vou comprar aqui pra tu, tá? Quer um pouquinho de álcool pra passar na mão? Quer? Um pouquinho de álcool pra passar na mão? Quero. Jesus te ama, meu querido. Amém. Viu? Jesus te ama. Saia desse nível de depressão. Isso é depressão. E quando tem Jesus cura isso aí. tô com fome, Jesus cura, meu querido. Jesus quer o melhor pra você. Ele quer te tirar desse nível. Isso é um nível de tristeza, de desânimo, pelas coisas erradas que você fez. Mas Jesus pode te libertar. Ele tem poder. É isso que é. eu tô com muita fome, eu não... Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria
para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu faço isso porque Jesus me ama. Por Ele me amar, eu tenho que amar as pessoas também, entendeu? Porque Ele quer o melhor para nós. Sim. Como é o teu nome? É Clau. Clau. E tu é da onde? É por isso que eu chamei a senhora aqui. Eu fiquei muito comovido ver a senhora chorando ali dentro. E não são todas as pessoas que têm essa humildade, entendeu? Ainda mais quando se trata de alguém que mora na rua, de alguém que não tem onde dormir, onde morar. E eu fico muito grato mesmo pela bondade da senhora. Imagina o meu coração como é que isso fez. E eu queria até lhe pedir desculpa, porque na verdade isso aqui é um teste social. O quê? É um teste social isso aqui que eu tô fazendo. Então, eu agradeço muito a senhora. Aquele rapaz ali, ó, de vermelho, ele tá com a câmera na mão. Ele tá filmando tudo. E eu fiquei muito comovido com a sua reação. Queria lhe parabenizar. O amor de Jesus não é só emoção, sensação, é paz no coração. A caridade é a mais vigorosa força perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Neste momento, eu estou com uma descarga de ocitocina e você que está assistindo esse vídeo também está recebendo uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Quando alguém faz um ato de serviço desinteressado, sem esperar nada em troca, quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. Quem assiste o ato de serviço desinteressado também recebe uma descarga de ocitocina. Ou seja, quem faz fica se sentindo melhor, quem recebe fica se sentindo melhor e quem assiste também fica se sentindo melhor. O amor de Jesus, o amor de Jesus. A gente foi feito para servir e isso é cura. Você está num momento depressivo, num quarto, você está ansioso, quer saber como melhorar? Sirva a alguém sem esperar nada em troca. Porque as histórias sobre Chico Xavier nos transmitem paz. Porque a ocitocina é capaz de afetar o senso de altruísmo, tornando as pessoas mais generosas. Inclusive, é uma via de mão dupla. Quanto mais atos de generosidade o indivíduo pratica, mais libera ocitocina de forma natural no organismo. E assim, a prática de generosidade e trabalho voluntários são estimulados. Não é palavra, letra bonita e rebuscada, é pedra completamente lapidada. Não é só beleza, nem só candura, é muito mais que isso. O amor de Jesus é compreender, meu irmão, que ainda não aprendeu a lição. O amor de Jesus, o amor de Jesus, o amor de Jesus me deixa ciente, flexível.